Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a prova pericial e também sobre a inspeção judicial. Esses tipos de prova, eles têm o intuito de levantar alguma informação técnica relacionada à ocorrência ou não de determinados fatos alegados pelas partes. São considerações, são constatações de situações que precisam de uma análise especializada. Isso mais a perícia, inspeção judicial nem tanto, ela é mais uma especialidade pelo sujeito que vai ver. É o juiz que quer ir, ele mesmo, ir verificar determinado fato. Mas na prova pericial, significa que nós precisamos fazer um exame técnico por um profissional habilitado. E esse profissional que vai realizar a prova pericial, ele é conhecido por perito e ele é um auxiliar da justiça que nós já estudamos ao longo do processo civil e vimos que ele precisa ser um terceiro imparcial no processo. Quem é parcial técnico é o assistente técnico, que é indicado por cada uma das partes. O perito, ele é nomeado pelo juízo e ele precisa ser um terceiro imparcial para que ele analise de forma meramente técnica, aquele evento que está sendo discutido sobre a sua ocorrência ou não de determinada forma ou não, com determinada consequência ou não. Esse perito, ele vai poder ser inclusive questionado pelas partes mediante, no que couber, impedimento e suspeição. E essa forma de recusa do perito, de considerações sobre a necessidade de substituição do perito, ela deve ser arguída pelas partes nos primeiros 15 dias contados da intimação da nomeação do perito. É isso que diz o artigo 465 do CPC. O caput trata que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega de laudo. E o parágrafo 1º incumbe às partes, no prazo de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir impedimento ou suspeição dele, se for o caso. Também nesse prazo de 15 dias, as partes vão poder indicar o assistente técnico, ou seja, aquele profissional relacionado àquela área de atuação da sua confiança que vai acompanhar os trabalhos do perito. Vai poder, inclusive, apresentar um laudo também do assistente técnico, concordando ou não com aquilo que o perito for apresentar depois. E, nesse mesmo prazo, os quesitos são apresentados. O que são quesitos? Pensa na escola de samba. Lá no desfile das escolas de samba, as notas são feitas por quesitos. Quesitos são as perguntas. Quando lá na escola de samba nós temos bateria, o que se pergunta para o jurado é: qual a nota você dá para a bateria? Aqui, então, os quesitos são as nossas perguntas. Qual é o valor do dano que aconteceu naquele carro? Quem foi o responsável pela freada brusca? Há como perceber se o carro de trás estava em alta velocidade? Esses são os quesitos. São as perguntas que são apresentadas pelas partes para que sejam, então, respondidos pelo perito. Feita essa intimação, decorrido esse prazo, se houver arguição de impedimento ou suspeição do perito, isso será sanado pelo magistrado. Evidentemente, ele vai ouvir a parte, ele vai ouvir o perito com relação a isso. Na verdade, ele vai ouvir sim a parte, se o autor, por exemplo, alega o impedimento do perito, o juiz vai precisar ouvir o réu e ouvir o perito. Feito isso, o perito ele pode ou se excusar por si mesmo, ele vai falar, realmente eu estou impedido aqui, eu estou suspeito aqui, ou sendo recusado, isso vai haver uma necessidade de análise pelo magistrado, inclusive permitindo uma prova nesse sentido. Então, se você vai impugnar a atuação de um perito, isso precisa ser demonstrado e é permitido que o perito também prove ao contrário. E depois disso, o juiz vai julgar essa impugnação. Se ele julgá-la procedente, ele vai substituir o perito, vai nomear um novo, ou se o perito mesmo declinar. Do contrário, não. Nós vamos manter o mesmo perito para participar do processo. Feito isso, mantido o perito ou nomeado um outro sem problemas, esse perito ele vai ter que apresentar em 5 dias a sua proposta de honorários
o seu currículo e comprovação de que tem especialidade na área e os seus contatos profissionais, inclusive para receber intimações. Esse é o parágrafo 2º do artigo 465. E, vindo essa proposta de honorários, as partes vão ser intimadas sobre elas para, então, se manifestar no prazo de 5 dias, prazo este comum. Decorrido esse prazo, se houver impugnação, o juiz arbitra o valor. Se houver aceite, o juiz vai arbitrar esse mesmo valor ofertado pelo perito. E então vai intimar as partes para fazer o recolhimento do valor dos honorários periciais. Isso está lá no artigo 95, nós vimos lá na época dos honorários. As partes elas vão arcar com as perícias que tiverem requerido. Se for só o autor, só ele paga, só o réu, só ele paga. Se forem os dois, eles vão ratear esse custo da perícia. Havendo, gente, gratuidade da justiça, aí será, isso a cargo das verbas públicas destinadas ao sistema de gratuidade. Mas se não tiver, as partes precisam recolher aqui, nesses 5 dias, os honorários, Eles vão ter que manifestar se aceitam e depois o juiz vai intimar as partes para depositarem esse valor dos honorários. Feito o depósito dos honorários, nós vamos seguir para o início da prova. Vamos intimar o perito para ele marcar a data dos exames, comunicar nos autos, porque isso precisa ser comunicado para as partes e seus assistentes técnicos, e, então, ele vai ter o prazo fixado para entregar o laudo. Mas para ele fazer essas análises, desempenhar a sua atividade, o perito pode pedir um adiantamento do valor. Ele pode pedir para sacar 50% do valor pago. Isso está no parágrafo 4º do 465. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Feita essa realização do laudo, todo mundo foi comunicado, dos exames, na verdade, todo mundo foi comunicado, o perito ele vai entregar o seu laudo. E esse laudo ele vai ser comunicado às partes. As partes terão um prazo de 15 dias para trazer o seu resultado. E o que tem que constar nesse laudo pericial? Isso está lá no artigo 473. Precisa ter a exposição do objeto da perícia, a análise técnico-científica realizada, a indicação do método utilizado. Ele precisa explicar cientificamente como ele chegou naquilo e dizer por que este método é o mais adequado, é o mais aceito, é o predominante, e dar uma resposta conclusiva para todos os quesitos do juiz, das partes e do Ministério Público nas causas de sua intervenção. Nesse laudo, o perito precisa usar linguagem simples e ter uma lógica, uma coerência no seu método e na sua fundamentação para com conclusão. Ele tem que dar um laudo racional e ele não pode ultrapassar os limites da sua designação, ou seja, ele precisa se restringir a falar sobre aqueles fatos sobre os quais recai a prova pericial, mas somente sobre os fatos, somente sobre as questões técnicas. Ele não pode dar opiniões sobre o mérito da causa e nem sobre outros elementos que não estão sendo questionados nessa prova pericial. Esse perito ele vai poder se valer de todos os meios necessários para realizar a sua função. Ele pode ouvir testemunhas, requisitar documentos, solicitar informações, ele pode usar planilhas, mapas, desenhos, fotos, filmes, croquis, qualquer coisa para complementar a sua perícia e para esclarecer a sua questão técnica ali necessária. Grande exemplo, perícias grafotécnicas que vão verificar se a assinatura no contrato é verdadeira ou não. Os peritos precisam do contrato assinado. Então, se isso não estiver no processo, ele vai solicitar este documento que está em poder da parte, qual seja o contrato do sujeito assinado, e geralmente ele pede o contrato original assinado para verificar então essa assinatura. Esse laudo sendo juntado nos autos, nós vamos ter a intimação das partes para se manifestarem sobre ele no prazo comum de 15 dias. Quem fala isso é o parágrafo 1º do artigo 477. E nesse prazo, o assistente técnico de cada uma das partes pode juntar o seu laudo relativo aos seus exames realizados ali junto com o perito. Então, exemplo,
Vamos fazer uma perícia no imóvel para verificar se ele está comprometido ou não, com risco de cair ou não, devido à obra que o vizinho realizou. O perito vai lá, ele marca então o dia dos exames, comunica no processo, todo mundo é intimado sobre isso, e vai o perito, o assistente técnico do autor, o assistente técnico do réu. O perito conclui que o imóvel está sim com risco de cair e que a causa é a obra indevida do vizinho, porque vazou água ali e ruiu o terreno. Ok, essa foi a conclusão do perito. Ele vai juntar o laudo. Esse laudo tem que ser juntado com pelo menos 20 dias de antecedência da AIJ. Eu já vou explicar por que tem esse prazo e limite de até 20 dias da AIJ, mas fora isso, é o prazo marcado pelo juiz. Esse laudo, assim que é juntado, então o perito responde os quesitos e conclui que o imóvel está condenado devido à obra do vizinho. Tá? Esse é o nosso exemplo. Nós vamos intimar as partes para se manifestarem sobre esse laudo no prazo de 15 dias, prazo comum. O autor vai e concorda com o laudo, para ele é ótimo falar mesmo que o imóvel está com problema, etc. Já o réu discorda do laudo. O assistente técnico dele conclui que não é a obra do vizinho, foram as fortes chuvas que aconteceram no verão que levaram aquele problema no solo. O assistente técnico, então, do réu, ele vai juntar o seu laudo técnico também, né, com necessidade de respeito às questões formais, às questões técnicas, aos conhecimentos da área. Ele vai juntar com tudo fundamentado, com coerência, nesse prazo de 15 dias. Esse assistente técnico, ele não é imparcial, ele é parcial, ele tem lado, ele está defendendo os interesses do réu. Ele, então, não vai sofrer impedimento, não vai sofrer suspeição e não vai ter também grandes análises sobre o conteúdo do seu laudo, da sua manifestação técnica, na verdade. Porque ele é parcial, e aí a parte que contratou, que chamou esse assistente, é que arca com os ônus daquilo que ele fez, os ônus e os bônus. Agora, quanto melhor for essa manifestação do assistente técnico, melhor para a parte que chamou esse assistente, porque esse elemento de convicção será apreciado pelo juiz no seu livre convencimento motivado com base na persuasão racional. Se a manifestação do assistente técnico não for boa, tecnicamente, o juiz provavelmente não vai considerá-lo acima daquilo que o perito disse. Agora, algumas vezes, o perito faz um laudo mais ou menos e o assistente técnico vem e destrói no laudo, faz aquilo perfeito, é o maior expert do assunto, traz um super laudo, super fundamentado e fácil de entender, que você não tem dúvidas. O juiz, então, ele pode desconsiderar aquela perícia e acompanhar o laudo, a manifestação técnica trazida por esse assistente técnico. Então, quando vocês estiverem diante de uma prova pericial e a parte tiver condições de ter um assistente, quanto melhor esse assistente vai ser melhor para a defesa dos interesses do seu cliente, da parte que você está assistindo. Porque um bom assistente técnico vai trazer uma boa manifestação técnica que pode convencer o juiz, até mesmo mais do que a perícia. Nesse mesmo prazo de 15 dias, as partes podem requerer esclarecimentos adicionais. E o juiz, nesse caso, vai intimar o perito para, em 15 dias, esclarecer essas divergências apresentadas, os quesitos suplementares que vierem e também eventuais questionamentos trazidos no parecer do assistente técnico. 15 dias para o perito se manifestar sobre essas questões. O perito ele vai, então, responder esses quesitos suplementares, essas questões de divergência, também por escrito. Mas, se mesmo fazendo isso, ainda continuarem divergências, o juiz vai chamar o perito para prestar as suas declarações na audiência de instrução e julgamento. Isso nós vimos na aula sobre AIJ, que é o primeiro ato, logo depois da conciliação, na AIJ, é a oitiva dos peritos e assistentes técnicos. É nesse caso de ainda haver divergência, de ainda haver pontos a serem esclarecidos, mesmo depois da resposta aos quesitos suplementares. O juiz vai chamar o perito para se manifestar na audiência, mas ele vai mandar essas perguntas, a intimação, tudo isso com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Isso tudo quem diz são os parágrafos do artigo 477 do CPC. Nós temos a possibilidade de a perícia ser realizada por um grupo de experts, na situação em que a perícia é complexa, ou seja, demanda pessoas que são de mais de uma área do conhecimento. Isso é plenamente possível, está no artigo 475 e, nessa hipótese, as partes também podem indicar mais de um assistente técnico, um para cada área do conhecimento, sem problema algum.
Nós ainda temos a possibilidade de escolha do perito por acordo das partes, por convenção das partes. Eu disse que, em regra, o perito é sorteado, é nomeado pelo juízo, mas as partes podem escolher o seu perito por livre iniciativa, desde que, artigo 471, a causa possa ser resolvida por autocomposição e as partes sejam plenamente capazes. Fazendo a escolha do perito, elas já têm que indicar os assistentes técnicos. Evidentemente, eles não vão poder impugnar esse perito, né? Dizer que são imparciais e suspeitos, porque eles estão indicando esse perito. O laudo será todo o calendário já dessa perícia já vai ser fixado ali no momento desse oferecimento do perito, da convenção sobre quem será esse perito, e nós vamos ter que essa perícia é tão válida quanto aquela que seria realizada por um perito nomeado pelo juiz. Essas são as previsões do artigo 471 do CPC. As partes, como eu disse para vocês, elas podem apresentar quesitos suplementares durante aquele prazo de 15 dias em que elas têm acesso ao laudo, mas elas também podem apresentar quesitos suplementares durante os exames, durante as diligências. Isso quem diz é o artigo 469. E esses questionamentos serão respondidos ou no próprio laudo, ou por laudo complementar, ou na AIJ, assim como quando esses questionamentos vierem nessa manifestação dos 15 dias. E nós temos a possibilidade de substituição do perito, isso está no artigo 468. Pode haver substituição quando ele não for capaz técnico e cientificamente, ou quando ele descumprir o encargo, quando ele descumprir os prazos, descumprir as determinações da sua atividade. E nesse caso de descumprimento, o juiz vai oficiar ao órgão profissional desse sujeito, então o engenheiro é o CREA, o médico para o CRM, ele vai oficiar esse órgão de classe para impor as sanções, ele ainda vai poder impor multa para o perito e ele ainda vai, então, fazer a substituição sem realizar pagamentos para esse perito que largou o processo. Ou vai apenas pagar proporcionalmente aquilo que ele de fato tenha gasto e exercido naquela diligência. O perito, isso diz aqui no parágrafo 2º, aquilo que ele já tiver recebido, ele vai ter que restituir em 15 dias. E se ele não fizer, ele vai ser impedido de agir como perito em qualquer processo pelo prazo de 5 anos. E, se ele não fizer isso, também não fizer essa devolução, a parte que fez o pagamento pode executar o perito com o cumprimento de sentença, com base nessa decisão que mandou fazer essa devolução. Então, ele vai poder ser cobrado judicialmente por execução e ele ainda vai ficar impedido por 5 anos de atuar como perito se ele não devolver aqueles valores que ele indevidamente recebeu. Porque ele recebeu, lembra que ele pode pegar 50%? Então, ele pegou os 50%, não cumpriu o encargo. Então, ele tem que devolver esse valor que ele pegou indevidamente. Se ele não devolve, ele sofre essas sanções. Se ele não tiver pego valor nenhum, ele não tem o que devolver, evidentemente, não tem também o que receber, porque ele não cumpriu o encargo, a não ser questões excepcionais que ele demonstre que de fato gastou, e com isso nós vamos ter aqui a substituição desse perito por outro. Ainda temos a previsão no CPC, no artigo 464, das hipóteses em que nós vamos impedir a perícia, nós vamos indeferir a perícia. Não será feita a perícia quando essa perícia for impossível, é o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 464, é quando a verificação for impraticável, ou quando a prova não depender de conhecimento técnico, é o inciso 1, eu não preciso de perícia, ou 2, quando essa perícia não for necessária devido a outras provas produzidas. Vamos supor, a parte já confessou, já obtive isso por testemunha, prova documental e depoimento pessoal. Preciso fazer perícia? Não preciso, porque esse fato já está demonstrado no processo. Quem vai controlar isso é o juiz no momento de sanear o processo. E nós temos a possibilidade de realização de prova técnica simplificada. E essa prova simplificada é uma oitiva de um especialista. Ao invés de eu chamar, marcar data, o perito ir lá fazer os exames, eu pego aqueles fatos, faço um ofício e mando para o perito. Falo assim, perito, fala sobre isso daqui. Isso é uma opinião técnica prestada por um profissional imparcial. Significa prova técnica simplificada. E com base nisso daqui, eu quero fazer um paralelo com vocês para o juizado especial.
Lá nos juizados especiais, nós não temos o cabimento da prova pericial. A prova pericial complexa, ela leva à inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, causa a extinção do processo no juizado e a necessidade de nova propositura na justiça comum. Mas, no juizado, é possível a prova técnica simplificada. Então, se for o caso no juizado, pode ser feito isso, lista os questionamentos técnicos e envia para um técnico da área imparcial e ele manda suas respostas. Isso é prova técnica simplificada, como se fosse um parecer técnico. Isso é possível no juizado. Cuidado com isso. Eu lembro de um caso em que a gente tinha era uma demanda do consumidor contra a companhia de fornecimento de energia elétrica e o consumidor estava falando que os aparelhos queimaram por queda de energia. E a companhia dizendo que precisava fazer perícia nos objetos. Com isso, foi feita uma prova simplificada. Mandou as notas de assistência técnica, né, as notas fiscais de que a pessoa gastou para arrumar a geladeira, o fogão, a TV, mandou para um expert, para um eletricista, e ele então respondeu se isso era compatível ou não com a queda de energia. E ele respondeu que era. Então, não foi preciso fazer perícia complexa para esse caso. Bastou uma prova pericial simplificada para esclarecer a situação técnica e, com isso, permitir o julgamento mesmo no juizado especial. Essa pessoa que responde na prova técnica simplificada, ela tem que ter formação acadêmica específica e ela pode se valer de qualquer recurso tecnológico para esses esclarecimentos. Então pode ser por escrito, ele pode gravar um vídeo, ele pode vir na audiência, ele vai dar a sua opinião técnica, o seu parecer técnico fundamentado com base nessa análise indireta. Ele não vai lá fazer o exame, ele faz uma análise indireta sobre esse ponto, sobre esse fato técnico que precisa de esclarecimento. Terminou esse procedimento todo. Tivemos a perícia complexa, marcamos a data dos exames, todo mundo foi, fez o laudo, quesito suplementar, respondeu, tudo certo. O que nós vamos ter? Finalização da perícia. Essa finalização se dá pela liberação dos honorários periciais para o profissional que atuou. E essa liberação dos honorários vai ser feita mediante o saque daquele valor que foi depositado, seja o restante ou seja o total, conforme o caso, ou pelo pagamento pelos cofres públicos no caso de gratuidade judiciária. E aí está tudo resolvido. Eu falei com vocês que eu ia explicar por que o laudo técnico tem que ser entregue em até 20 dias da IJ. E a lógica é para nós podermos permitir que as partes, nos seus 15 dias, manifestem sobre as questões ainda divergentes e a gente possa intimar o perito para comparecer à IJ. Reparem que esse prazo é até curto demais, porque 20 dias da audiência, essas partes têm 15 dias, e se elas só manifestam no 15º, como é que você chama o perito no 15º dia? Se só faltariam mais 5 e ele precisa de 10 dias de antecedência. Então é até um risco, mas 20 dias é o prazo mínimo que a lei entendeu para que nós possamos aproveitar essa data de audiência marcada no caso de necessidade de oitiva deste perito na audiência. O artigo 478 do CPC, ele vai trazer uma previsão especial sobre a prova sobre a autenticidade ou falsidade de documento. E aí, ou então na prova de natureza médico-legal. Nesse caso, o 478 diz que nós vamos preferencialmente designar o perito entre os técnicos de estabelecimentos oficiais especializados. Então, nós vamos, por exemplo, chamar no IML, nós vamos verificar um professor de uma faculdade de medicina, algo assim do tipo nessas perícias médicas. Se for prova de falsidade de documento, nós vamos verificar um perito da polícia, por exemplo, ou de um órgão que faça essa análise técnica. Nós vamos ter essa preferência para os estabelecimentos oficiais. Caso não seja possível, será nomeado um perito aí da forma regular, como nas outras perícias. Esse exame, quando ele for sobre autenticidade de assinatura, de letra, né, de escritos, o parágrafo 3º vai dizer que o perito pode requisitar que a pessoa entregue documentos escritos por ela para que ele possa fazer a comparação da grafia. E se ele não tiver esses documentos ou achá-los insuficientes,
ele pode pedir para o juiz para marcar uma data, onde o juiz vai chamar a pessoa no fórum, vai ditar as palavras pedidas pelo perito para a pessoa escrever na frente do juiz, e aí sim esse documento servir para a análise, para a comparação feita por esse expert, por esse perito, para então ele concluir se há ou não veracidade naquele escrito. Se essa perícia for insuficiente, se ela não tiver sido suficientemente esclarecida, se o laudo for ruim, o juiz pode mandar fazer outra perícia, tanto de ofício quanto a requerimento da parte. Isso está no artigo 480. Essa perícia vai ter o mesmo objeto, as mesmas questões, tudo conforme a primeira perícia, que foi tida como inexata, como insuficiente, se rege pelas mesmas disposições legais e uma não substitui a outra. As duas estarão no processo, por mais que elas concluam diferentemente, e o juiz vai analisar ambas as perícias no momento da conclusão, no momento da sua cognição judicial e do julgamento do processo. Ele vai esclarecer os motivos pelos quais ele acolhe uma e não acolhe outra, ou se as duas forem no mesmo sentido, que ele está acolhendo as duas, ou mesmo que ele não acolhe nenhuma, porque o artigo 479 nos deixa claro que o juiz não é obrigado a seguir aquilo que o perito afirma. Veja só o texto do 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371. Ou seja, 371 diz que o juiz apreciará a prova constante nos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu conhecimento. Regra geral da análise probatória, indivisibilidade da prova, não olha quem que pediu essa prova para produzir, ela prejudica ou beneficia todo mundo que está no processo, enfim, analisa-se a perícia como se fosse qualquer outra prova realizada no âmbito do processo. E, voltando para o 479, o juiz vai indicar na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Isso aqui não deixa claro que o juiz não precisa seguir cegamente aquilo que o perito afirma. O perito não julga a causa e nem julga os fatos. O perito dá o seu parecer técnico sobre aquela questão, com uma forte presunção, porque ele tem conhecimentos técnicos na área, ele faz uma análise aprofundada sobre aquele tema, mas ele não vincula o magistrado, que vai analisar essa prova conforme a persuasão racional e os critérios determinados pela sistemática de valoração da prova e concluir por meio do julgamento, analisando esta prova, acolhendo ou não as suas conclusões. Com isso a gente viu o principal aqui relacionado à prova pericial e podemos ver sobre a inspeção judicial. Inspeção judicial é bem simples, o próprio nome já nos ajuda. Nós vamos ter uma inspeção, uma análise, nós vamos lá olhar alguma coisa, isso que significa inspecionar, é você ir lá olhar. Vou inspecionar se este livro está completo, significa olhar se o livro está com todas as folhas, e assim vai. Judicial, porque ela é feita pelo próprio magistrado. Significa o juiz sair da cadeira dele, da sala dele, do gabinete e ir até o lugar para olhar aquilo que aconteceu. Então falou que a casa está caindo e o juiz acha que não precisa de uma perícia, basta ir lá olhar. Ele marca uma data para falar, nós vamos fazer a inspeção judicial no dia 10 de abril de 2022 e nós vamos fazer às 15 horas e estejam lá, porque eu vou olhar isso com os meus olhos. É isso que é a inspeção judicial. 481 define que essa prova pode ser de ofício ou pode ser requerida pelas partes. Pode acontecer em qualquer fase do processo. O juiz pode inspecionar coisas, mas ele também pode inspecionar pessoas. Inclusive, ele faz essa inspeção de pessoas no processo de interdição, é uma previsão específica lá do procedimento especial. E isso sempre para se esclarecer, é uma prova voltada ao juiz, para ele se esclarecer sobre um fato que tenha interesse à decisão da causa. Durante essa inspeção judicial, podem ser nomeados peritos para acompanhar o juiz. Também podem haver assistentes técnicos, neste caso, as partes enviam seus assistentes. As partes podem e devem acompanhar essa inspeção, é o que diz o artigo 483, parágrafo único. As partes têm sempre o direito de assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Então, eles estão ali para ajudar o juiz a entender essa situação. E
Essa inspeção será feita quando o juiz julgar necessária essa observação para verificar ou interpretar melhor os fatos. Quando a coisa não puder vir até o juízo, aí ele vai até o lugar, ou quando nós precisarmos fazer a reconstituição de fatos. Isso é muito comum no crime, mas a gente pode ter no civil, uma reconstituição, né, daqueles eventos. Então, teve uma batida de carro. Vamos fazer uma reconstituição desse acidente para ver se realmente é na dinâmica dita pelo autor ou pela dinâmica dita pelo réu. Não tem como fazer reconstituição no gabinete, na sala de audiência. Então, a gente vai até o lugar da prova para fazer isso. Do contrário, se for só uma inspeção de um aparelho celular, leva esse aparelho celular no fórum e a gente faz essa inspeção ali com todo mundo vendo. Isso também pode ser possível. Mas, em regra, as inspeções judiciais são feitas quando não é possível o juiz fazer essa análise ali, no momento da audiência. Então, essa inspeção vai ser agendada, as partes vão, inclusive, podendo levar peritos, assistentes, para fazer essa análise junto com o juiz. Tudo que for feito ali vai virar termo, vai virar auto circunstanciado, que vai fazer constar tudo que for útil ao julgamento da causa. E ele pode ser, inclusive, instruído com desenho, fotografia, gráfico, croquis, vídeos, qualquer coisa que o juiz entenda como necessária para a conclusão da sentença. Ele vai assinar esse auto de constatação, porque é ele que fez a inspeção judicial, e as partes vão se manifestar sobre essas provas todas, tanto a perícia quanto a inspeção judicial, na IJ, naqueles momentos finais, naqueles minutos de alegações finais, ou, se não tiver a IJ, por prazo, de forma escrita, naqueles prazos de 15 dias para as alegações finais. É assim que nós temos, então, a inspeção judicial, que ela é um pouco rara, a perícia é muito mais comum do que a inspeção, mas ela é, muitas vezes, bastante eficiente, porque nada melhor do que você ver com seus olhos a situação para concluir se aconteceu assim ou assado. Então, se uma fotografia trazida pela parte não resolve, uma imagem não resolve, uma filmagem, uma testemunha, é melhor ir lá. Então, marca essa inspeção judicial, vai até o lugar, analisa isso que aconteceu, ou, se for possível, traz a coisa para o fórum, faz essa análise, essa inspeção ali na frente de todo mundo, que pode ser, inclusive, no momento da audiência, e a gente, então, faz um auto de constatação para verificar o que, de fato, foi concluído pelo juiz e que vai servir para o julgamento da causa. O CPC não fala aqui, mas a regra do 371 continua presente. A inspeção judicial também não vincula o juiz. É um pouco difícil, porque a inspeção tem as conclusões do próprio juiz, mas ele vai analisar essas conclusões do momento em conjunto com os demais elementos de prova, para então dar uma conclusão, dar uma sentença sobre aquele fato colocado para a sua análise. Certo? Com isso encerramos esse conteúdo da aula de hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau.